irmãos aceitem os meus melhores cumprimentos. Várias vezes as reportagens são feitas para poder aproximar os factos com vista a formar uma ideia esclarecida e abrir porta para análises. Mas antes, você que está-me a ver no YouTube, no Facebook ou no Instagram, por favor, inscreva no nosso canal YouTube para que possas receber todas as notificações sempre que tivermos um vídeo disponível no YouTube. Estamos perante mais uma reportagem que peço a sua atenção durante os minutos a seguir. Nos princípios da segunda década do mês de abril de 2022, o relatório do Departamento dos Estados Unidos da América aqueceu o ambiente político e social do país ao divulgar o seu relatório anual relativo à situação dos direitos humanos no mundo. E no que toca à República da Guiné-Bissau, referiu que a impunidade continua a vigorar no país, facilitando a corrupção e o tráfico de droga. E ainda vai mais longe, sublinhando que isto abrange todos os setores do governo, inclusive na criação de facilidades ao alegado tráfico de droga com impunidade. Tornado público no dia 12 de abril, precisamente 10 anos depois do último golpe militar de 2012, o Departamento dos Estados Unidos da América refere que a lei da Guiné-Bissau prevê penas entre 1 mês a 10 anos por corrupção. Ou seja, o governo não implementou a lei de forma eficaz e funcionários em todos os ramos e em todos os níveis do governo envolvem-se em práticas corruptas e sem transparência, com impunidade, refere o relatório, salientando que houve inúmeros relatos de casos de corrupção durante o ano em referência. Um dos exemplos dados no relatório é o alegado tráfico de drogas e ajuda a cartéis internacionais praticado por membros da administração militar e civil através do acesso ao país, às suas infraestruturas e transportes. O relatório falou de Antônio Njai, ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que continua a circular livremente no país, lembrando que o Departamento de Estado norte-americano anunciou em agosto de 2021 uma recompensa de 5 milhões de dólares por informação que levam à detenção ou à condenação de Antônio Njai por tráfico de droga. Um general que ainda está sob sanções impostas pelas Nações Unidas desde maio de 2012. Sanções essas que o impedem de viajar na sequência de golpe de Estado da sua autoria ocorrido em abril de 2012. No relatório, o Departamento de Estado recorda que o presidente guineense Umaru Sissoko Embalo se recusou à extradição de Antônio Njai e enfatiza que o general Njai foi visto na tomada de posse do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, juntamente com o chefe de Estado e outros líderes militares. Na linha de recordações, o Departamento de Estado não esqueceu o caso de detenção de um diretor dos Serviços de Imigração e Fronteiras por interferir numa operação contra tráfico de droga no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, que continua em casa a aguardar o julgamento. Portanto, o governo não processou nenhum funcionário em casos que envolvem tráfico de droga, salienta o relatório. Enfim, o relatório ainda deu exemplo de corrupção e impunidade com um caso relacionado com o tráfico de madeira, com alegada cumplicidade de autoridades civis e militares por uma empresa alegadamente relacionada com o primeiro-ministro guineense Nuno Gomes Nabian. Aliás, em dezembro de 2020, a Polícia Judiciária solicitou ao Ministério Público que questionasse o primeiro-ministro sobre a sua participação na exploração ilegal de madeira e venda da madeira, onde o ministro do Interior e o comandante da Guarda Nacional também estariam sob investigação.
Mas, infelizmente, o Ministério Público não apresentou nenhuma queixa sobre o assunto, salienta-se no relatório norte-americano. Como era de esperar, o relatório despertou onda de reações, começando por espaço de concertação das organizações da sociedade civil e Liga Guineense dos Direitos Humanos em críticas ao governo guineense. Já em declaração, o jurista Fodé Mané, de espaço de concertação das organizações da sociedade civil guineense, ataca a decisão de encerrar dezenas de rádios no país, afirmando que a medida constitui uma violação flagrante do que consta na lei. Mas o porta-voz do governo disse que são livres de falar o que entenderem. Certo é que o governo está a cumprir com a lei. As pessoas são livres de pensar o que entenderem. Nós estamos num Estado de Direito. Num Estado de Direito, portanto, gere-se com leis. E essas rádios, desde a sua existência, alguns há quantos anos, não têm nenhuma legalidade. Foi-lhes dado um mês para, portanto, suprirem essa falta. Dos 89, parece que só 9, de 88, parece que só 9 cumpriram. Os outros recusam-se a cumprir. O que é que se pretende neste país? Um Estado em que não há lei, um Estado sem lei? Se for isso, tudo bem. Segundo Fodé Mané, o governo cometeu uma omissão a não decretar os pormenores de como as rádios podem conseguir licença ou podem-nas ser retiradas. Isto porque explicou na lei que regulamenta a atividade de radiodifusão remete para o decreto que nunca foi aprovado. Significa que o governo não tem mecanismos para atuar. Para o jurista guineense, há um conjunto de violações que estão a ser feitas, mas o porta-voz do governo afiança que o governo está a fazer as pessoas cumprirem com a lei. Mas nós, o nosso desígnio e aquilo que nós pensamos é que estamos num Estado de Direito e que deve haver um Estado com lei. E nessa perspectiva vamos fazer com que as pessoas cumpram a lei. Enquanto isto, Augusto Mário da Silva alertou em comunicado que os direitos humanos na Guiné-Bissau estão a conhecer um retrocesso nunca antes visto e afirmou: neste momento temos um regime político que, em vez de promover os direitos humanos, tem estado a eliminar, a aniquilar completamente o livre exercício dos direitos fundamentais. Desde os primórdios da sua ascensão ao poder, o atual regime instalado na Guiné-Bissau não escondeu a sua aversão ao pluralismo de correntes de pensamento, tendo elegido como a sua prioridade a repressão, a intimidação tendente à aniquilação total da liberdade de imprensa. Destacando, entre outros, como elemento essencial a corrupção dos juízes nos tribunais e a manipulação política dos tribunais para interesses políticos. Conforme o presidente da Liga, estes elementos de facto vieram confirmar aquilo que eles já tinham alertado para o perigo de derrapagem do Estado de Direito na Guiné-Bissau. Chamar a atenção da CEDEAO e de toda a comunidade internacional em geral para a derrapagem do Estado de Direito na Guiné-Bissau e, consequentemente, degradação dos direitos humanos. A violência policial e os ataques contra a liberdade de imprensa, bem como a falta de atitude do governo em relação àqueles atropelos, deixa transparecer uma certa conivência, conforme o presidente da Liga. Ao ordenar o encerramento compulsivo das estações de radiodifusão, sem qualquer pressuposto legal, o governo da Guiné-Bissau acaba de iniciar a sua investida final, conducente ao pretendido desmantelamento total do Estado de Direito Democrático para dar lugar ao Estado autocrático e ditatorial. Pior ainda,
quando os tribunais são permeáveis à manipulação política, fazendo-os perder a capacidade de avaliação no quadro da imparcialidade. Tudo isto facilita a impunidade que o relatório também trouxe em destaque, rematou Augusto Mário da Silva. Mas o porta-voz do governo insiste e repisa que a ação do governo é para que não haja impunidade. Quando se age para que não haja impunidade, somos acusados de que há o uso da força excessiva, a brutalidade, enfim, uma série de adjetivações que não têm nada a ver com aquilo que se passa no terreno. Aquilo que se passa é que o governo disse que este ato não seria impune e que iria até ao fim, com a aplicação da lei, o cumprimento da lei e o combate à impunidade. Ainda em reação ao relatório, o vice-presidente de Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, também considera que o relatório dos Estados Unidos da América sobre os direitos humanos na Guiné-Bissau reflete simplesmente a realidade e o governo guineense deve agir rapidamente para inverter a situação. É um relatório que vem dizer ao Estado da Guiné-Bissau que a sua receita de intimidação, de repressão, de chantagens, de tentar condicionar o exercício dos direitos e liberdades fundamentais assegurados pela Constituição e as normas internacionais assinadas e ratificadas pelo Estado da Guiné-Bissau, é uma receita que não tem pernas para andar. Conforme Boubacar Touré, disse ele, é lamentável que depois de muitos anos de luta e de sensibilização, ainda continuamos a ter situação deste gênero e não vemos nenhum sinal de melhoria da situação dos direitos humanos, afirmou Boubacar Touré. Raptos, espancamentos dos jornalistas, os discursos de ódio contra a liberdade de imprensa, os sequestros, os ataques e destruição à Rádio Capital FM e outros. O relatório surgiu numa altura em que o governo, de uma forma ilegal, ordenou o encerramento de mais de 70 órgãos de comunicação social. Conforme Boubacar Touré, o governo não tem tido o comportamento de quem queira pôr fim a estas práticas. Antes, pelo contrário, a atitude do governo revela uma certa conivência, disse. É importante lembrar que a maioria dos parceiros internacionais tem como bandeira de cooperação o respeito pelos direitos humanos e, desta forma, corremos o risco de ver alguns aspectos de cooperação bloqueados por falta de respeito destes direitos humanos, afirmou o ativista dos direitos humanos. Dois dias depois do Departamento de Estado norte-americano ter divulgado o relatório sobre os direitos humanos no mundo, o porta-voz do governo da Guiné-Bissau reage ao relatório. Considera que, no capítulo referente à Guiné-Bissau, o relatório devia ser isento. É um bocadinho política e estas instituições deviam ter uma análise apolítica. Garante que nada vai alterar o curso do país e reitera o empenho do Executivo no combate ao tráfico de droga. Isso, como sabe, isso é uma situação que nós herdamos proveniente do partido que governou este país mais de 40 anos, em que presidentes da República, pessoas foram assassinadas, pessoas foram fuziladas publicamente e até hoje essa impunidade que instalou-se, quase que faz parte da gênese do Estado da Guiné-Bissau. É contra esse tipo de impunidades que nós, portanto, propomos lutar e propomos mudar. E o processo de mudança não se faz de um dia para o outro, mas está em curso. Em entrevista que teve com a Voz da América, Fernando Vaz disse que qualificar a República de Guiné-Bissau como um país que atropela sistematicamente os direitos humanos
é um bocadinho política. O porta-voz do governo disse que não vai dizer que essas coisas não aconteceram, mas que também não valida esse relatório porque ele peca, em vez de fazer uma análise isenta, fez análise política. Eu não estou aqui para dizer que essas coisas não acontecem, mas não estou também para validar esse relatório, porque esse relatório acho que peca porque faz uma análise política e não faz uma análise isenta. Por isso, Fernando Vaz assegura que a Guiné-Bissau vai ficar como está e vai continuar a sua vida normalmente. Isto não afeta em nada grandemente o processo no qual a Guiné-Bissau se encontra. Não, acho que esses relatórios têm sido sempre pela mesma bitola. Se pegar o relatório do ano passado, vem as mesmas coisas que este ano. Se pegar daqui a 3, 4, os relatórios de 3, 4, 5 anos atrás, são com o mesmo teor. Portanto, a Guiné-Bissau vai ficar da mesma como está e vai continuar a sua vida normalmente. Isto não afetará grandemente, portanto, o processo em qual a Guiné-Bissau se encontra. No ponto em que o relatório do Departamento de Estado norte-americano acusa militares de darem proteção a cartéis de droga no país, o também ministro de Turismo e Artesanato afiança que qualquer militar que esteja envolvido no tráfico de droga vai ser preso e levado à justiça, porque neste caso o governo é cego, mudo e surdo. Viu o último caso, o governo é cego, surdo e mudo nestas situações. Fernando Vaz assegura que esteja quem estiver implicado. Como sabe que o tribunal julga factos e há muitas exposições. Desde o momento que haja factos que provam a implicação de qualquer militar, basta denunciarem que o governo toma medidas imediatamente e essas pessoas são chamadas à justiça. Esteja quem estiver implicado, desde o momento que hajam provas. Como sabe, o tribunal julga factos. Há muitas exposições. Desde o momento que hajam factos que provem a implicação de qualquer militar, basta denunciarem que o governo toma medida imediatamente, essas pessoas são chamadas à justiça. Para inverter a situação de violação sistemática dos direitos humanos no país, Vaz diz que há que prender os infratores, começando pelos envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro, no qual muita gente não está contente com esse processo porque eventualmente deverão estar por detrás. O que o governo pretende fazer é prender em primeiro lugar as pessoas que vieram tentar decapitar o Estado da Guiné-Bissau no dia 1 de fevereiro. Muita gente não está contente com isso porque eventualmente deverão estar por trás dessas pessoas. E naturalmente que o governo ao agir, a polícia ao agir, é acusada de muitas coisas, tendo como objetivo a impunidade, deixarmos que essas pessoas saiam impunes de um ato tão horrível como aquele que aconteceu no 1 de fevereiro, em que 8 pessoas foram mortas e a maior parte dos dirigentes deste país foram visados para serem assassinados. Portanto, a decapitação do Estado da Guiné-Bissau. Espero que tenham gostado e que esteja no vosso interesse. Caso for assim, nunca esqueçam de inscrever no nosso canal de YouTube para que sempre possam receber as notificações quando postarmos um vídeo novo. Muito obrigado e até mais. Bye bye.